Fala galerinha, como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem, positivados, organizados aí pro estudo, que estejam aprontando todas também, tá bom? Saudade de vocês, saudade de estar com vocês, trocar ideia com vocês, tá bom? Mas fica aqui meu beijo, meu abraço inicial, de forma virtual, mas sincera, tá bom? Vamos lá, vamos continuar nossos estudos, tá? Semana passada a gente fechou a parte varguista, né? Se é que a gente pode falar isso, porque a essência de Vargas está presente até hoje aí, de certa forma, mas a gente vai prosseguir. Agora a gente vai falar do período JK, tudo bem? Um período riquíssimo, né, para o desenvolvimento econômico e industrial brasileiro. A gente vai perceber que nós temos algumas continuidades, né, e alguns afastamentos em relação à orientação, né, de Vargas, bacana. Repare que a gente está fazendo um salto histórico, né? A gente pulou de Vargas para JK. Nós sabemos que ali nós temos, né, historicamente falando, né, um período de Dutra, né, após a saída, né, o afastamento de Vargas, bacana. Então Dutra mantém o seu mandato, nós temos o retorno de Vargas, nós temos um precoce, né, fim de governo Vargas a partir do seu suicídio, certo? Espero que vocês tenham visto o vídeo, né, que eu sugeri aí, que Cláudio vai fazer depois uma análise com vocês desse contexto, né, dos últimos momentos do governo Vargas, inclusive, né, dos últimos momentos de vida de Vargas, certo? Contextualizando, né, apresentando as contradições, os conflitos, né, políticos, econômicos, as orientações, né, econômicas diferentes, bacana, os grupos sociais envolvidos, certo? Cláudio depois vai fazer essa análise com vocês aí, como ele disse, tá? Como ele respondeu aí na mensagem. E depois nós temos um período de transição, né, até que nós temos a eleição de JK, tudo bem? Então, a essa trajetória histórica, isso fica a cargo da história. A gente está falando de alguns momentos de grande importância para o desenvolvimento econômico e industrial brasileiro, tá bom? Então chegou a hora de JK, mas é quase impossível, né, fazer esse processo de evolução econômica e industrial se a gente não se basear, se a gente não fizer também uma evolução histórica, né, apresentando alguns pontos também, e ao mesmo tempo entendendo o contexto internacional e nacional de cada momento, tá bom? Bacana, de cada grande recorte aí que a gente está fazendo na história do Brasil, tá bom? Bacana. Então vamos lá, governo JK, né, início da internacionalização da economia brasileira. Isso já mostra, né, um certo distanciamento, né, um novo olhar, né, para a economia, para a política brasileira, em decorrência, em comparação a Vargas, né, aquela política nacionalista de Vargas, tentando ao máximo diminuir a presença e a influência internacional no país, tá bom? Bacana? Então vamos lá. O que acontece, galera? Lembre-se, né, que o mandato, né, a partir da Constituição de 46, o mandato presidencial de 5 anos, né, sem direito à reeleição, certo? JK, então, era o governador do estado de Minas Gerais, foi governador, né, até a sua candidatura aí, ele completou seu mandato, foi um governador muito popular. Nos últimos momentos de vida de Vargas, né, foi um dos grandes apoiadores, né, um dos grandes governadores, né, o governador de um dos grandes estados, né, do Brasil, do Sudeste brasileiro, a manter o apoio a Vargas, e com isso ele ganha muito popularidade, certo? Só que você deve estar imaginando, e com razão, lembrando até mesmo das aulas de história que você teve lá no 9º ano, que a vida de JK não foi tão fácil, né? Desde a sua apresentação como candidato a presidente na chapa PSD-PTB, até a sua, né, a sua consolidação como presidente do Brasil, início, né, a sua posse aí como presidente do Brasil, não foi uma trajetória muito fácil, tá legal? Foi marcada por muitos conflitos, muitas contradições internas, né, dentro da própria chapa, e também, principalmente, né, da oposição capitaneada pela UDN, né? A gente vai perceber isso. Então a vida de JK não foi nada fácil, tá bom? Então, para, né, os opositores, a chapa, né, JK, né, João Goulart, nada mais era do que uma continuidade da política varguista, uma continuidade da proposta varguista. Até mesmo você precisa relacionar esse contexto à lógica internacional da Guerra Fria. Então, o que a gente precisa entender? Que era um momento, né, de intensa polarização
ideológica, geopolítica aí no contexto mundial, e uma política nacionalista não era muito bem vista, né, aos olhares dos Estados Unidos. Então eram os grandes investidores do Brasil, né, e a grande potência econômica, e o Brasil no pós-Segunda Guerra Mundial, já no governo Dutra, né, mantém-se aliado aos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria de uma forma bem clara, né, bem explícita. Aí Dutra fez questão de não esconder, né, caçando, né, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, caçando os deputados, né, do PCB, rompendo relações com a União Soviética, certo? Então ele não deixou dúvidas aí em relação à política, muito menos na parte econômica, né, de abertura econômica do Brasil, tá? Queimando até mesmo as divisas, né, que nós vimos que foram uma das grandes consequências da política protecionista do governo Vargas, até mesmo, né, favorecidas pelo aquele contexto da Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil, né, teve um estímulo muito forte à produção e ao mesmo tempo conseguiu até exportar produtos, né, sobretudo bens de consumo não duráveis, garantindo saldos positivos na sua balança comercial. Saldos esses, né, situações positivas, né, estas que foram sendo queimadas, né, ao longo do governo Dutra através desse alinhamento. Então o JK tinha uma missão muito complicada, né? De um lado você tem uma oposição interna muito forte, de um lado você tem uma realidade, né, política muito forte, uma polarização muito forte, né, uma instabilidade muito forte, né, que não cessou após o suicídio de Vargas, pelo contrário, né, a apreensão era muito forte, e por outro lado os olhares apreensivos por parte da comunidade capitalista internacional, sobretudo, né, dos Estados Unidos e também, por que não, dos grandes investidores e das grandes agências, né, de regulamentação econômica criadas lá na conferência de Bretton Woods, né? A gente está falando aí do FMI, do Banco Mundial, tá bom? Principalmente. Então era justamente essa conjuntura aí que você precisa entender. Então a tarefa de JK não era nada fácil, tá? Por mais que tenhamos críticas a JK, por mais que os analistas façam críticas com o JK, um ponto a gente precisa destacar. JK foi extremamente hábil do ponto de vista político, né? Ele conseguiu equilibrar bastante, né, essas contradições, essas polarizações. Ele conseguiu de uma forma muito hábil, né? Essa é a palavra, a habilidade política que ele teve para colocar em prática as suas propostas, né, para o Brasil, as suas propostas que giravam principalmente em termos de desenvolvimento, né, da economia brasileira, e desenvolvimento da economia naquele momento era praticamente, né, sinônimo de desenvolvimento urbano e industrial. Tá bom? De modernização do campo, de aquecimento comercial, né, de ampliação da lógica de uma sociedade de consumo, né, da concretização de uma modernização econômica seguindo esses passos, certo? Para o vídeo não ficar muito longo e ficar inclusive pesado, né, para você baixar, eu fiz essa pequena introdução só para te ambientar, aí só para você entender qual é o pontapé inicial dessa nova temática, né, desse novo momento, né, das aulas que a gente tá bom? Então aqui, até daqui a pouco a gente continua. Fora isso aqui, obrigado aí, até daqui a pouco. Obrigado.